Uma caixa de redução. Quando eu vou analisar uma caixa de redução, eu tenho que ter em mente que eu vou receber muitas informações. E como eu vou me planejar para não obter erros durante a minha análise? Mas antes de começar, curtam os vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho, me ajudem a divulgar esses vídeos o mais longe possível, aonde não chega informação. Quanto mais curtida vocês dão lá no YouTube ou no Instagram, mais o Instagram e o YouTube leva esses vídeos mais longe. Vocês me deixam contente e eu vou fazer mais vídeos para vocês. Brincadeiras à parte, como que eu vou me planejar para fazer uma boa análise de vibração em uma caixa de redução? Eu tenho que ter um planejamento breve, porque vai ter muitas informações. Eu não posso atropelar, querer analisar tudo de uma vez só. Eu tenho que separar a minha análise de vibração. Primeiro, eu vou analisar velocidade. Eu vou verificar se eu tenho folgas, se eu tenho desbalanceamento, se eu tenho um desalinhamento. E vou me programar para corrigir isso em baixas frequências, lá na grandeza velocidade. Eu tenho que começar por ali, porque são as grandezas, os efeitos que mais aparecem, os mais fáceis de se corrigir e de se analisar. Posso ter uma falta de rigidez. Se tem folga, eu tenho que determinar e tentar ver por que apareceu aquela folga. Se ela é um motivo de desgaste ou se é um motivo de ajuste inadequado. Eu posso ter excesso de folga, como eu posso ter um excesso de aperto. Se eu tenho um desalinhamento, eu tenho que entender por que o equipamento desalinhou. Ele já estava desalinhado? Ele teve um desalinhamento? Por que ele desalinhou? Eu tenho que chegar à causa raiz. Se tem um desbalanceamento nesse conjunto, por que ele está desbalanceado? Já estava antes? Não estava? Por que aconteceu? Então são coisas corriqueiras que nós temos que chegar à causa raiz. Mas quando eu vou para aceleração, mas com um parênteses aí, porque frequência de engrenamento eu também posso encontrá-la em velocidade. Se eu tenho a frequência de engrenamento em velocidade, eu tenho que separar muito bem o que é frequência de engrenamento, que eu quero analisar, todos os itens dela, e a parte de rolamento. Eu deixaria o rolamento para o seu final. Porque o rolamento ele vai me trazer muita informação que eu posso estar juntando com as que eu já corrigi, com as que eu já anotei. Se eu vou analisar o engrenamento, eu tenho que saber no meu espectro quantas harmônicas eu quero pegar do engrenamento. Eu tenho que saber aonde que vai aparecer as folgas no engrenamento. Quais são as harmônicas que eu tenho que analisar primeiro? A sua amplitude e a sua quantidade de harmônico. Se eu tenho modulação, por que está modulando o meu conjunto? Por que ele está oscilando? Lembra, eu tenho modulação AM, FM. Eu tenho que definir quais são esses tipos de modulações. Se a minha amplitude está modulando ou se a minha frequência está modulando. Junto com isso, eu tenho que analisar e verificar se o meu conjunto ali de engrenamento, eu tenho bandas laterais. Se eu tenho bandas laterais, eu tenho que ter em mente que quanto maior o número de bandas laterais e maior a sua amplitude, maior é o meu defeito. Eu tenho que prestar atenção e separar cada item que eu vou analisar. Eu não posso analisar tudo de uma vez. Tudo bem, eu estou dentro de um espectro só, mas eu tenho que separar na minha cabeça o que eu quero encontrar. Primeiro eu vou encontrar o engrenamento. Eu tenho um defeito de engrenamento? É folga? Não é folga? É defeito nos dentes? É desgaste nos dentes? Eu tenho que definir isso. Aí, definindo o engrenamento, o que eu tenho de defeito, o que está aparecendo para mim, definir tudo isso, eu vou analisar o rolamento. Eu preciso saber, para analisar tanto o rolamento como o engrenamento, as suas rotações, a rotação de cada eixo, calcular as frequências de engrenamento. Sabendo a rotação de cada eixo, eu consigo calcular o defeito de cada rolamento que está nos eixos. Se eu tenho um equipamento com 3 eixos,
eu vou ter ali duas rotações. Se eu tenho duas rotações diferentes ou três rotações diferentes, eu tenho a rotação de entrada, a rotação do eixo de saída intermediário e a rotação do eixo de saída. Então eu vou ter três rotações. Às vezes eu tenho duas rotações, porque eu tenho dois par. Eu tenho um eixo de entrada e um eixo de saída. Eu preciso definir muito bem isso. Se eu tenho três eixos, eu tenho três rotações. Se eu tenho quatro eixos, eu vou ter quatro rotações. E cada eixo eu vou ter ali um par de rolamento. E esse rolamento, as frequências de defeitos desse rolamento têm que ser calculadas em cima da rotação do eixo na qual ele está, para que eu possa ter definido ali as frequências de rolamento. Eu posso ter no rolamento também não só os defeitos, mas eu posso ter uma folga. Eu posso ter um ajuste inadequado, eu posso ter desgaste do componente. Às vezes não vai aparecer o defeito nas pistas, mas vai aparecer folga. Pode ser que a pista está tendo desgaste, porque eu tenho o engrenamento, ele vai estar forçando demais um ponto ou outro do rolamento. Então eu tenho que ter em mente e separar cada componente durante a minha análise. Lá em velocidade, eu tenho todos os defeitos em velocidade, eu tenho todos os defeitos em aceleração, aí eu vou chegar a uma conclusão. Qual que é o meu defeito? É um desalinhamento? É uma folga? Essa folga é no engrenamento ou é no rolamento? Entenderam? É no eixo? É uma folga de baixas frequências ou uma folga de alta frequência? Alta frequência, onde que é essa folga? Geralmente essa folga é no rolamento. O rolamento está tendo um desgaste. Se o rolamento está tendo um desgaste ou eu tenho uma folga, eu vou ter defeito também no engrenamento. Porque o engrenamento com folga, ele vai começar a tocar os dentes em posições irregulares. Aí vai aparecer essas folgas também no meu engrenamento. As bandas laterais, elas vão me indicar muito bem qual eixo, qual par de engrenamento que eu vou ter essa folga. Eu posso ter uma folga no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto par de engrenamento. Isso as bandas laterais, elas vão nos indicar. Também as frequências, os harmônicos do engrenamento. Calculado certinho o número dos rolamentos, eu posso ter um indicativo qual eixo eu tenho um defeito no rolamento. Mas se eu não fiz esses cálculos corretos, eu posso me confundir e gerar um erro. Quer saber mais sobre esse assunto e outros assuntos de análise de vibração? Me segue nas redes sociais. Até a próxima, manutenção!